Esse é o segundo episódio do anime Shiyu Mahou no Machikata Tsukai Kata. O resumo do primeiro episódio já tá aqui no canal. Espero que vocês gostem, pessoal. Quando de manhã, o Sato acorda e nota que tudo aconteceu de verdade e que não foi uma mentira. Enquanto isso, Tong dormia ao seu lado. Ele é chamado e dizem ter visita, mas eram Suzune e Kazuki, que estavam aliviados em ver que o Sato estava bem, já que eles estavam preocupados por saberem que ele tinha sido levado à força. O Sato diz que por enquanto está vivo, mas logo se lembra do olhar feroz de Rose e isso faz perceber que hoje começará o seu treinamento, por isso não sabe se amanhã continuará vivo. Os dois perguntam se ele realmente ia fazer isso, e o Sato afirma, pois não tinha nada melhor para fazer, mas que também precisa ser útil. Suzune e Kazuki também vão começar o treinamento no mesmo dia, e isso motiva a todos. O Sato fica curioso para saber que tipo de treinamento os grandes heróis farão, já que eles têm uma roupa maneira. Kazuki agradece ao Sato e diz que também dará o seu melhor nesse mundo. Isso acalma um pouco mais o Sato, ao notar que seus amigos estão se esforçando, já que sair de uma vida normal e ir parar em outro mundo não é nada fácil. Menos para Suzune, que já tá bem mais do que acostumada com esse tipo de cenário, e o Sato espera poder ficar forte o suficiente para poder ajudá-los. Rose sai de casa perguntando se os grandes heróis já foram embora, e pergunta para o Sato, que estava todo trêmulo, se ele conseguiu ter uma conversa tranquila. Ela fala que esse lugar não é uma prisão, então ele estará livre para ver quem ele quiser, exceto quando estiver treinando. Rose o entrega um diário para que o Sato anote como se sente a respeito de seus treinamentos diários, e fala que começarão assim que tomar o café da manhã. Assim que se inicia seu primeiro dia de treinamento, o Sato fala ter sido bem fácil. Rose pergunta se ele sente algo, e o Sato diz sentir algo quente em seu peito. Rose diz que isso é sua mana, e que em seguida ele precisará extrair toda essa mana para fora de seu corpo, e ele continua a sentir. Rose o pede para ele ler um livro desse mundo, mas o Sato fala que não consegue entender nada. Ele abre e percebe que na verdade consegue sim. Rose explica que os heróis invocados recebem a magia de tradução. Ela também o mostra a localização do reino Linger e do país dos demônios, notando Sato que são vizinhos. Por isso, esse reino é sempre o primeiro alvo deles. Ela o pede para ler o livro, para que entenda mais sobre o mundo em que está agora. O Sato pensa que se o seu treinamento for apenas isso, ele conseguirá ser capaz de lidar sem problemas. No segundo dia de treinamento, o Sato corre muito pelas redondezas, o fazendo questionar se aquilo era realmente um treino mágico. Já no terceiro dia, ele foi forçado a correr, até que seus músculos ficassem doloridos. Ele cede, mas Rose não havia mandado parar. Só que o coitado do Sato não podia nem mexer mais as suas pernas. Rose dá um tapão em sua perna para que curasse seus músculos, e isso surpreende o Sato, mas Rose o intimidava para que corresse mais. Ele sai correndo, e ela diz para que ele corresse como se fosse morrer, já que poderia revivê-lo. O Sato não vê sentido nisso que ela falou, mas colocará tudinho que sente no seu diário. No quarto dia, o Sato começou a treinar junto aos outros membros, mas não conseguia de forma alguma acompanhá-los, e acabou sendo motivo de chacota. E como forma de descontar toda sua frustração, ele anotaria tudo no diário. No quinto dia, o Sato correu o dia inteiro, e no sexto dia estava chovendo e foi a mesma coisa de correr. Ele caiu de cara na lama, mas começa a se levantar ainda frustrado. Ele percebe algo brilhar em sua mão e nota ser sua magia de cura. No sétimo dia, o Sato foi chutado para longe por Rose, além de correr pensando que iria morrer. Rose estava irritada, então resolve aumentar a dificuldade. O Sato pensa se ela acabou lendo o que ele falou dela no diário, mas não podia ser isso, já que ela não sabe japonês. Ela o segura e o joga para que corresse. No oitavo dia, ele não chegou a mudar nem um pouco, e o mesmo se repetia no nono dia. Mas se questionava sobre a necessidade da sua magia de cura, já que sua bunda não aguentava mais ser chutada. Ele nota que não apenas sua bunda, mas todo seu corpo não doía mais, percebendo que estava errado e que precisava sim da sua magia de cura e volta logo a correr. No décimo dia, o Sato não se cansava mais, já que podia usar sua magia de cura como quisesse, mas se preocupava por apenas correr todos os dias e se perguntava se seria capaz de ajudar Kazuki e Suzune dessa forma. Rose o manda correr mais 30 vezes e o Sato percebe que não pode ser bonzinho em como a chama, mas para isso vai terminar o seu treinamento e depois mostrar para ela do que realmente é capaz. 11º dia, o Sato estava fazendo flexões. Rose o pergunta se ele sabe por que está treinando tanto seu corpo, e era para que pudesse fugir o mais rápido possível do inimigo no campo de batalha. Além disso, ele também pode salvar seus aliados o mais rápido que pode. Esse treino terminou sem o Sato ser muito repreendido, só que ao invés de estar feliz, ele estava assustado, por ser algo bem diferente. 12º dia, o Sato correu até tarde e fez flexões até anoitecer, já começando então a sentir o seu corpo bem mais leve. No 13º dia, o Sato passou a usar pesos, e no 14º dia foi bem diferente. A marmita de o Sato tinha sumido, mas na verdade havia sido Tong que comeu.
e isso enfurece muito o Sato. Ele parte para atacar Tong e corre atrás dele, notando que já estava se acostumando com os pesos. Se passou então uma semana e Kazuki e Suzune foram visitá-lo, mas ao chegar ficam surpresos por ele estar levantando um concreto nas costas com Rose em cima dele. Ela o fica repreendendo e o Sato fala que tá tão leve para ele, e sendo assim, Rose resolve colocar mais um concreto para aumentar o peso, mas o Sato utiliza sua magia de cura para que pudesse se recuperar. Rose fala que ele estava começando a se tornar o tipo de homem que ela gosta e que poderá levá-lo para um lugar mais cedo do que esperava. Kazuki e Suzune ficam surpresos ao ver como Sato está atualmente, e Suzune fica totalmente animada com os músculos dele. O cavaleiro chamado Siglas, que estava com os dois, vai tirar satisfação com Rose sobre o que ela estava fazendo com o Sato, já que parecia mais que ela estava o destruindo. Ela o manda soltar e o diz que tem o seu próprio jeito de fazer as coisas, e já que o Sato irá se tornar o seu braço direito, seria um problema se ele não aguentasse esse treinamento. Isso surpreende até mesmo o Sato, mas Rose diz que ele é alguém grande, e gosta dele não querer desistir, além de ser um homem que pode sobreviver ao seu treinamento. Nisso tudo, o Sato percebe que tudo o que fez deu efeito contrário para Rose, e ela o manda pausar e ir almoçar. Siglas pede para que Kazuki e Suzune cuidem da princesa Celia, já que tem algo para conversar com Rose e eles vão. Ele diz que recebeu ordens para que Rose voltasse ao exército, mas que não podia aceitar de forma alguma a transferência dela. Só que de qualquer forma, para ela, não seria possível, já que seu olho direito está completamente inútil. Kazuki conta para o Sato sobre Siglas e que ele é o cavaleiro mais forte do reino, além de ser ele que está os ensinando a manejar uma espada. O Sato pergunta quem era a menininha e ela se apresenta como Celia Vulgastlinger. Nisso, o Sato percebe que ela é a princesa e pede desculpas pelo comportamento rude, mas ela o pede para que fale normalmente. Ela trouxe uma torta para eles e todos experimentam. Kazuki pergunta se o Sato faz aquele treinamento todos os dias e o Sato fala que o de hoje tá mais leve. Kazuki fala que o treino dele e de Suzune é bem rígido, sendo feito por Siglis e o Elsie, que estão sempre olhando a saúde e bem-estar deles, e os ensinam a usar magia e esgrima. Já o Sato fala que Rose é um ogro. Quando Kazuki estava prestes a dizer algo, e o Sato indo pegar mais um pedaço de torta, ele acaba sendo surpreendido por Suzune, que vai checar o seu shape e nota o quão musculoso ele estava, e pede para que o toque. O Sato pede para que ela se acalme, já que Kazuki queria dizer algo, e ele fala se não está muito sofrido para o Sato. O Sato fala que sinceramente teve vontade de fugir no começo, e que Rose é assustadora, mas que não quer mais fugir agora. E seu treino começou a ser mais divertido, mas que também a vida nesse mundo não é tão ruim. Suzune o acha incrível, e o Sato fala que os dois vão lutar como heróis algum dia, e ele quer ser capaz de ajudá-los. Suzune pergunta se ele vai salvá-la se ela estiver em perigo, mas só se ela fosse uma garota normal. E até mesmo Celia fala que Suzune é difícil ser chamada de garota normal. Tong aparece para entregar o almoço de Usato, que ainda estava enfurecido pelo que aconteceu da última vez, e parte para a briga. Os dois se socam e ficam se golpeando. Celia pensa se não devia pará-los, mas Kazuki diz estar tudo bem, já que isso faz parte do dia a dia de Usato, por ter se acostumado a este mundo. Kazuki fica inquieto e volta para o castelo para treinar. E Suzune também volta, com ele e Celia, mas acredita fortemente que haja alguma razão pelo qual os três foram invocados para esse mundo juntos. Quando de noite, o Sato estava tomando banho, e pensa em como rever Kazuki e Suzune o deixou feliz, mesmo que o jeito de Suzune seja meio vulgar. Só que percebe que ela tem razão, já que por treinar todos os dias, o seu corpo acabou mudando. O Sato relembra das palavras de Rose, de que quanto mais rápido correr, mais rápido poderá salvar seus aliados, e pensa se é realmente possível para alguém como ele. De manhã, Rose vai para fora com o Sato e diz para Thomas, que é um cavaleiro, que queria mostrar o mundo afora para o Sato. Ele estava curioso sobre o que iria acontecer e pergunta para onde vão. Ela o fala para ficar quieto e apenas segui-la. Os dois chegam em uma floresta conhecida como Escuridão de Linger, e é famosa por estar repleta de monstros, e o pede para que não volte até que tenha caçado um Grand Grizzly. O Sato o conhecia por ter visto no livro, e que é uma espécie mais forte e perigosa do que um Blue Grizzly. Rose diz que ele deve ser capaz de enfrentá-los, mas o Sato não entendia, já que tudo o que fez até agora foi correr e não aprender a lutar. Mas já de saco cheio, ela o segura e arremessa o Sato para longe. E com isso finalizamos o segundo episódio. Comenta aí caso você queira mais partes e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!